Talvez um dos maiores desafios que nós tenhamos que enfrentar seja administrar a liberdade. É muito fácil e muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: eu sou livre. Mas vem cá, efetivamente você é livre? Você é livre pautado pelo quê? Você é livre pautado pela sua vontade? Pelo livre-arbítrio? Ou você é livre pautado pelos valores e as referências que os outros impõem para você? Qual o seu conceito de liberdade? Qual o limite da sua liberdade? Lutar e buscar a liberdade é um ideal que todos nós queremos, mas muitos buscam a liberdade para destruir a liberdade. Muitos buscam a liberdade apenas como um eufemismo para justificar a negação da liberdade. Assim também muitos buscam a fé apenas para negar a fé, para adaptar a fé às suas conveniências. Como disse o Lutero, sola scripta. Só na escrita está o sentido da vida. Também só na escrita está o sentido da fé. Sola scripta, sola fide, soli Dio. É importante a gente entender que o preço da nossa liberdade não é usufruí-la, é saber que ela tem consequências. Toda a nossa liberdade tem um preço. E muitas vezes nós nem queremos nos dar conta, nem queremos saber do preço da liberdade. Queremos apenas e tão somente viver a liberdade. Como se fosse possível viver a liberdade sem saber o preço a ser pago por esse exercício. Muitas vezes o preço dessa liberdade pode ser a morte, pode ser transformar uma pessoa num zumbi urbano, num zumbi humano, alguém que, de tanto exercer a própria liberdade, acabou esquecendo que é preciso ter parâmetros, que é preciso ter referências, que é preciso ter limites. Ah, mas a liberdade, só existe liberdade sem limites. Não. Em nenhum momento a liberdade pode ser confundido com libertinagem, e ninguém que realmente viva a liberdade se transformará num liberaloide. Acima de tudo, a liberdade é um processo de descoberta pessoal. E não há nenhum instrumento mais poderoso para nós descobrirmos a liberdade na sua plenitude do que a efetiva palavra de Deus, não a interpretação que os homens querem dar à palavra de Deus, mas aquela que está escrita na Bíblia. Aquela que aponta claramente que nós estamos vivendo tempos obscuros, tempos terríveis, tempos em que as profecias começam a se cumprir, tempo no qual muitos dos fatos apontados, principalmente na Bíblia, esses fatos estão prestes a acontecer. Se tem um livro da Bíblia que durante muito tempo foi tido como um livro de ameaças, hoje ele é um livro que indica o caminho da humanidade. Portanto, tenhamos muito cuidado com o exercício da liberdade. Não nos tornemos reféns da liberdade, mas nos tornemos claramente pessoas que têm conhecimento, que têm a capacidade de viver a liberdade pautada na vontade de Deus, não na vontade dos homens que querem interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples.
A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é clara. Viver a palavra de Deus é um exercício cotidiano e é também uma descoberta que pode e deve ser renovada a cada dia. Por isso, muito cuidado com o que você fala, pensa e a forma como você entende e interpreta a palavra de Deus. Você tem a liberdade de interpretá-la de várias formas, mas você também tem a responsabilidade por aquilo que você resolver acrescer e acrescentar ao que está escrito na Bíblia. E nada pode ser acrescentado, e nada pode ser acrescido. A palavra é a palavra, e nela a liberdade é um direito que a gente precisa aprender a usar.